A paz do Senhor, que bom. Graças a Deus estamos aqui juntos mais uma vez. E hoje já na lição de número 11, nós vamos falar sobre Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. E os textos que foram tomados por base está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 21 a 22, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Hoje nós vamos aprender muito sobre estes livros, por que não dizer assim, maravilhosos, e que falam muito conosco. Nós vamos aprender sobre o que nós temos que aprender com este escritor tão maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para testemunhar a respeito da vida de Jesus Cristo e também a respeito da descida do Espírito Santo aqui na Terra. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também sou superintendente de Escola Bíblica Dominical. E como eu tinha avisado para os irmãos, eu tirei um dia de férias e não vou poder estar aqui visivelmente para os irmãos. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ficar só ouvindo o áudio, mas infelizmente eu não tenho tempo para gravar o vídeo, editar, dá um pouquinho de trabalho, mas eu não queria deixar os irmãos na mão a respeito deste comentário, principalmente você que adquiriu o PDF trimestral. Então, as próximas aulas, elas serão assim, apenas áudio. Eu espero que você entenda. E vamos embora a aprender um pouquinho da nossa lição. O Evangelho de Jesus Cristo, ele escrito pelo evangelista Lucas, ele é o livro mais longo do Novo Testamento. Mas por que ele é o livro mais longo do Novo Testamento? Porque ele é a junção destas duas obras maravilhosas, Lucas, Atos. Por isso que ele está assim descrito em nossa lição de hoje, Lucas e Atos, cujo autor é o mesmo. Mesmo não havendo assinatura nestes livros, quando nós lemos o livro de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos apenas o destinatário, que é Teófilo. Mas não há assinatura nenhuma de quem seja o autor ou escritor destas duas obras, entre aspas, porque na verdade é uma única obra. Então, Lucas, ele não se identifica nestes livros. Ambos os trabalhos são anônimos e a maioria dos estudiosos, eles concordam que seja Lucas, o médico amado, o escritor, o historiador e teólogo. Devido ao estilo literário e por causa dos prefácios semelhantes. Então, a maioria dos teólogos concordam, Há muitas obras escritas a respeito disso, muita discussão a respeito disso, de quem é o escritor desta obra. Então, todos chegaram ao consenso que sim, foi Lucas, o escritor desta obra. Muitos teólogos do passado, eles afirmam que ele era da Antioquia da Síria, portanto, um grego. Outros acreditam que ele era de Roma, médico de profissão, um discípulo dos apóstolos e também um associado de Paulo até a morte de Paulo em Roma. Ele escreveu um grego clássico, foi bem instruído acerca dos acontecimentos, mas ele não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele tinha recebido a tradição do Evangelho, dos mesmos que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Uma das suas fontes foi o Evangelho de Marcos e
também de Mateus, pois foram escritos antes dele. E também por causa da semelhança, né, que há nesses 3 evangelhos. Então, conclui-se que Lucas, sim, ele teve como fonte o evangelho de Jesus escrito por Mateus e também por Marcos. E alguns afirmam que o evangelho segundo Marcos é o evangelho mais antigo que foi escrito, né? E esse Marcos é aquele mesmo Marcos, primo de Barnabé, da primeira viagem missionária, e de que Paulo houve aquela desavença entre Paulo e Barnabé, enfim. Depois ele retornou, Paulo chamou ele para a viagem, então é desse Marcos que nós estamos tratando, né? Ou então João Marcos. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, porque a partir de Atos capítulo 16, ele já começa a tratar nós, né? Então ele já fala, nós chegamos, nós fomos. Então ele inclui dentro dessa narrativa das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, provavelmente também ele era um gentio. Irineu, no século I, ele dizia que Lucas, o companheiro de Paulo, colocou em um livro o evangelho que Paulo pregou. E Orígenes, outro teólogo, né, do século II, ele declarou que o evangelho segundo Lucas, ele foi encomendado, entre aspas, por Paulo. Muitos afirmam que Marcos foi o intérprete de Pedro. Escreveu Tertuliano. E Lucas era o iluminador de Paulo. É um evangelho direcionado aos gentios. Por exemplo, a palavra graça, ela é encontrada 146 vezes no Novo Testamento. E 125 delas estão registradas em Lucas. E a palavra fé, 243 vezes, sendo que 190 delas ocorrem nos escritos de Lucas e de Paulo. Não podemos pensar em Lucas Atos, por isso são assim descritos como 2 trabalhos literários distintos. Se pensarmos assim, é distorção. Eles devem ser lidos juntos. Eu, particularmente, eu quero viver essa experiência. Ao terminar Lucas, eu quero já passar para o livro de Atos, para a gente ter uma sequência da história, né, de Cristo e da descida do Espírito Santo. Não é sabido o motivo que eles, né, essas 2 obras, elas foram separadas, visto ser uma única obra. Talvez quando houve a junção dos evangelhos quádruplos, né, colocaram ele no meio, João no meio, então separou esta obra. E talvez por este motivo, muitos leitores negligenciam essa ordem, pelo motivo que o evangelho segundo João foi inserido entre eles. As introduções de Lucas e de Atos mostram que esses 2 livros são partes de uma mesma obra. O último capítulo de Lucas, ele tem continuidade em Atos, no capítulo 1. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Lucas registra que a unção do Espírito Santo, que repousava em Jesus, também foi concedido à igreja. Ele apresenta Jesus Cristo como o compassivo Filho do Homem que veio buscar e salvar o perdido. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus, ele disse isso, que ele veio buscar e salvar o perdido. Foi um homem que se preocupou com os pecadores, quer judeus ou gentios. Lucas, ele vê o mundo a partir da esfera da redenção
de Deus. E espera-se que um médico realmente preocupe-se com as pessoas. E o Evangelho, segundo Lucas, ele reflete exatamente isso. Há 6 milagres e 19 parábolas de Nosso Senhor, que encontramos apenas em Lucas, e relata com mais detalhe o nascimento de Jesus. Afinal, ele era um médico. O Espírito, ele ocupa um lugar central na teologia de Lucas. No seu Evangelho, ele menciona o Espírito Santo 17 vezes. Ele enfatiza o Espírito Santo no advento do Messias. Na concepção de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Maria. Na vida de Isabel e Zacarias, seu esposo. Pelo Espírito, João Batista foi preparado para o ministério na função de precursor de Cristo. E ele crescia e robustecia em espírito. Simeão profetizou pelo Espírito quando Jesus foi apresentado no templo. No ponto 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. No batismo de Jesus no Jordão, Jesus foi ungido para dar início ao seu ministério terreno. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e ouviu-se a voz de Deus naquele momento. Era a Trindade reunida em um único propósito. Isso também o identificava como Filho de Deus. Porém, o Espírito Santo tinha de permanecer nele. Esta era a cláusula, esse era o sinal para João Batista. Este era o sinal do que batizaria como Espírito Santo, né? Deus disse para ele, aquele que você vê descer, o Espírito Santo, e ele permanecer nele, este é o que batizará com o Espírito Santo. Na antiga aliança, o sinal da unção de alguém era ser ungido com óleo. E o Espírito Santo, então, vinha sobre aquela pessoa para propósitos específicos. Já na nova aliança, o sinal de ser ungido é ser cheio do Espírito Santo, para também um propósito específico. E também serviu de sinal para confirmar para João que Jesus era o Messias. No ponto 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Está em Lucas 4. Ele registra que Jesus é cheio do Espírito Santo e é ele que conduz, o Espírito que conduz Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias pelo diabo. Durante este tempo, Jesus comunga com Deus por meio de oração e jejum. E quando as dores da fome ficam intensas, o diabo começa seus ataques ao Filho de Deus. Ele é tentado em 3 áreas da vida, que com certeza derrubou e tem derrubado milhões de pessoas da fé. Primeira área, necessidade física. Se Jesus cedesse ao apelo, ele revelaria sua falta de fé na bondade de Deus. Segunda área da vida que foi tentada, a autoridade sobre os reinos da terra. Jesus prova que o reino que ele veio estabelecer é diferente. É um reino no qual Deus reina e por isso somente Deus merece ser adorado. Terceira área da vida, provar a verdade da promessa de Deus. O diabo ele torceu as escrituras dizendo que Deus o guardaria em qualquer circunstâncias, mesmo tentando a Deus. Jesus ele venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e da palavra. No quarto ponto, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Jesus não foi tentado apenas esta vez. Sua vitória no deserto é apenas uma das vitórias
que Jesus teve sobre o maligno. Depois desta vitória, fica provado que Jesus está qualificado para a sua missão. Que devemos enfrentar as tentações como Jesus enfrentou, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Nos deixa a lição que nem sempre andar com Deus seremos levados pelo caminho mais fácil e que ser cheio do Espírito Santo ficaremos blindados pelas lutas. Lucas menciona a primeira visita de Jesus a Nazaré. Era costume pedir nos cultos das sinagogas que os rabis visitantes apresentassem as lições das Escrituras e que fizessem comentários que achassem pertinentes ao texto. Então, Jesus abre exatamente em Isaías 61. E este texto ele fazia parte da lição indicada naquele dia. E ele anunciou que as Escrituras cumpriram-se naquele dia. Que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para ministrar a todos os tipos de pessoas necessitadas e levar-lhes a salvação do Senhor. Anunciou o início do ano jubileu, o ano aceitável do Senhor, que se refere a Levítico, o 50º ano em que tudo em Israel volta ao lugar certo. Qual era a sua missão? Pregar boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos presos e dar vistas aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. No segundo tópico, nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Alguns teólogos dizem que este livro poderia também chamar-se Atos da Igreja. É um livro cujo autor é o mesmo do Evangelho de Lucas, já comentamos na introdução, é a continuidade do primeiro tratado. Nesta obra, Israel é deixado de lado e a atenção agora se volta para os gentios, a obra da evangelização e os atos do Espírito Santo. Do capítulo 1 a 7 de Atos, nós estamos em terreno judeu. E Cristo ordenou que eles ficassem em Jerusalém, lugar que deveriam iniciar o ministério, primeiro aos judeus. E a igreja? A igreja começou no Pentecostes, uma promessa de Deus. Foi uma oferta feita tanto aos judeus quanto aos gentios. Na casa de Cornélio, Jesus incluiu os gentios e eles aceitaram a oferta, formando então o corpo de Cristo. No ponto 1, o Espírito Santo em Atos. O derramamento do Espírito Santo somente viria depois da ascensão de Jesus e da obediência dos discípulos. Jesus disse aos seus discípulos: se eu não for, ele não virá. Era chegada a dispensação do Espírito. E se alguém rejeitar, esta será nossa última oportunidade. Israel rejeitou a Deus. Eles rejeitaram a Jesus e também rejeitaram ao Espírito Santo. E agora a oportunidade é da igreja. E por que é necessário o batismo? Por que precisamos dele? O propósito é o mesmo do início: capacitação para uma obra específica. Jesus ele foi ungido para evangelizar e nós fomos batizados para evangelizar. É a capacitação que vem do alto, revestimento necessário para evangelizar as nações. Infelizmente, muitas pessoas buscam o batismo sem propósito ou nem mesmo conhecem a necessidade de tê-lo. Jesus disse aos discípulos, abre aspas, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Era uma evangelização simultânea. Este é o propósito, capacitação
ousadia, coragem para anunciar o reino de Deus. Infelizmente, muitos tomarão posse do dom, muitos tomaram posse do dom, fazem fortuna enganando os incautos. O Espírito Santo inaugura a igreja no Pentecostes como agência de Cristo. É a continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Quando os discípulos experimentaram o batismo com o Espírito Santo, o resultado é poder. Então eles cumprem a missão global da igreja. É registrado a transformação notória na vida de Pedro. De longe se parecia com aquele que havia negado Jesus por 3 vezes. De todos os livros do Novo Testamento, Lucas é o que mais menciona o Espírito Santo, mais de 50 vezes. Ponto 2. A promessa cumprida no Pentecoste e já vamos falar aqui junto, o ponto 3, é a expansão da igreja primitiva. É apenas o mesmo assunto. Era uma promessa antiga feita por Deus e cumprida por Jesus. Jesus disse que era uma promessa do Pai, que foi cumprida no dia de Pentecostes. Apenas 10 dias depois da ascensão de Jesus, que ficaram com eles por 40 dias depois da sua ressurreição. Pentecostes também é chamado de Festa das Colheitas ou das Primícias. O 50º dia após o sábado da semana da Páscoa. Portanto, o primeiro dia da semana, depois da festa da Páscoa. Portanto, 50 dias. Este é o significado. Imagina quão maravilhoso foi aquele dia. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo, como foi no nascimento de Jesus Cristo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas. O dia estava propício. Milhares de judeus devotos de várias nações estavam peregrinando ali por causa da festa em Jerusalém, a Páscoa, e eles ficavam até o Pentecostes. Era o início da missão da igreja na terra, levar o evangelho aos gentios. A princípio, um som como de um vento impetuoso, vindo do céu. Não ventou naquele lugar. Era como o som do vento. O som encheu a casa ou o templo e línguas como fogo pousou sobre os presentes. Quase 120 estavam reunidos naquele cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo. E essas línguas não eram fogo literal. O Espírito Santo e a glória de Deus manifestados no mesmo lugar e no mesmo momento. Quais destes sinais continuaram acontecendo na igreja? Apenas o falar noutras línguas. E acontece até hoje na vida dos que creem. A partir daquele acontecimento, revestidos de poder, avançaram com a pregação do Evangelho. Somente naquele domingo, quase 3.000 almas se renderam a Cristo e levaram a semente do Evangelho para suas cidades. A primeira das muitas colheitas que eles teriam. Eu preciso entender que o batismo no Espírito Santo, ele não salva. Ele é uma unção, um enchimento que equipa o crente para propósitos do reino de Deus. É poder para servir. Após a cura do coxo na porta do templo, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. E a igreja não parou. Filipe, na virtude do Espírito Santo, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Foram cheios do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo,
alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. O que nós estamos fazendo como Igreja de Cristo? Estamos cumprindo o propósito da evangelização? O que estamos fazendo com o revestimento de poder que recebemos? Não foi para ficar entre quatro paredes, mas ir e anunciar o Evangelho. Muitos apenas exibem seu dom nos púlpitos, cantando ou pregando, e quando saem dali, estão vazios da graça de Deus. Somente glorificam quando pregam ou cantam. Não foi para isso que fomos revestidos, capacitados do alto. Devemos assumir a nossa missão. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque, porque é uma promessa para todos nós. No último tópico, nós vamos falar sobre um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Como nos afastamos deste piloto de igreja? É o que Jesus Cristo quer que a igreja da atualidade faça, com intrepidez e ousadia, que ela pregue o Evangelho. No primeiro ponto, o revestimento de poder do alto. Esta promessa, ela está disponível para todos os salvos e é em vigor em todas as épocas. E não somente para os apóstolos, como alguns insistem em afirmar na atualidade. Esta experiência ocorre ou pode ocorrer junto ou após a regeneração. Um não regenerado, ele pode receber o batismo no Espírito Santo? A resposta é não. Como o nome já diz, ele é santo. Assim concluímos que é uma experiência diferente da regeneração. Mas vale saber que há opiniões contrárias a esta afirmação, que nós não teremos espaço para falar aqui. Há relatos bíblicos relevantes a esta questão, que são experiências diferentes: Espírito Santo e regeneração. E Atos dos Apóstolos é crucial para esta afirmação. No Pentecostes, os apóstolos já tinham o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles na primeira aparição, depois da ressurreição. Todo salvo em Jesus, ele recebe o Espírito no momento da conversão. Ele é o nosso penhor, ele é a nossa garantia. O relato de Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo, mas nos 3 dias ele já tinha experimentado a regeneração. Cornélio e outros gentios, todos eles já tinham experimentado a experiência da regeneração. E outros que também nós encontramos no livro de Atos. O batismo no Espírito Santo é algo distinto também do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Muitos batizados no Espírito Santo, que deixaram o primeiro amor, serão igualmente condenados com os demais. Não é a garantia para ser salvo. Muitos naquele dia dirão a Jesus: mas no seu nome nós pregamos o Evangelho, profetizamos. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Então, o batismo no Espírito Santo e dons espirituais não é garantia para ser salvo. Nos capacita a ter uma vida mais vitoriosa, adoração mais profunda. Exemplo de uma vida mais vitoriosa: Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça e poder de Deus, que os seus ouvintes não podiam resistir à sabedoria que tinha na vida dele.
uma adoração mais profunda. Quando nos reunimos no culto, que cada um de nós tenha algo de Deus para a edificação da igreja. Devemos buscar o revestimento de poder e não ficar esperando que outros busquem. Esta deve ser a missão da igreja odierna, quer dizer, da igreja da atualidade. Deus ele é tão maravilhoso que Ele dá o Espírito Santo a quem o pedir. É o maior dom que alguém pode receber. No ponto 2, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, ela indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo, elas podem ser humanas ou celestial. No Pentecostes, eles falaram línguas humanas, pois o propósito era este mesmo, levar o Evangelho até os confins da terra. E cada um entendia em seu próprio idioma e os ouviam magnificarem a Deus. A evidência do batismo é falar noutras línguas. Como sabemos se alguém é batizado no Espírito Santo? Se ele falar em outras línguas. Cornélio e sua família em Cesareia falaram outras línguas. Na vida de Paulo, os irmãos em Éfeso, a evidência de que eles foram cheios do Espírito Santo, que eles falaram noutras línguas. Eu e você também. Nós estamos aqui, batizados no Espírito Santo, falando em línguas estranhas, e elas somente cessarão quando Jesus Cristo buscar a sua noiva. É o único dom que não edifica outras pessoas. O dom de línguas, ele edifica somente a quem fala. E é maravilhoso quando adoramos em línguas, quando oramos em línguas, mas é somente eu e Deus. Somente se houver intérprete, devemos falar alto, pois ninguém entende e, portanto, não edifica a ninguém. Mas Paulo diz que não podemos proibir falar línguas estranhas. Por isso, nós devemos buscar o dom de profecia, pois ele fala aos homens, e o dom de línguas nós falamos com Deus. No ponto 3, a plenitude do Espírito Santo. A promessa do derramamento do Espírito Santo era uma promessa para os últimos dias. O dia de Pentecostes foi um divisor de águas, marcava o início dos últimos dias, que irá durar até a volta de Jesus Cristo. A plenitude do Espírito significa a totalidade, é a dispensação por inteiro do Espírito Santo. Hoje é Ele que fala, que opera por intermédio da igreja, que convence, que regenera. E isso continuará até aquele grande dia do Senhor. Deus continuará falando conosco por intermédio de sonhos, de visões, de prodígios, de sinais e de profecias. É o Espírito Santo, Ele que capacita a igreja e que age por intermédio dela. A Bíblia nos ensina que devemos nos encher do Espírito. Isso significa ter uma vida abundante e enchendo ao longo da nossa jornada aqui do Espírito Santo. Devemos ser influenciados por Ele para ter uma vida de poder, uma vida de santidade e produzir então o fruto do Espírito. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e depois ative outra vez. E aí você então continuará recebendo as minhas aulas semanalmente. Eu vou deixar uma tag aqui, se você quiser adquirir este comentário único, Eu vou deixar aqui como você faz
para adquirir este comentário único. Eu quero mandar um abraço para você que está aqui todas as semanas, agradecer os comentários, os feedbacks, as críticas, as dicas também. Que Deus abençoe grandemente você. E eu te aguardo aqui então, na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.